Olá, comunidade falante da língua portuguesa em Somerville. Estamos aqui com outro Somerville Show e dessa vez temos o privilégio de contar novamente com a advogada brasileira, doutora Hannah Crispin, que veio falar para nós, conheça os seus direitos como imigrante. Eu sei que esse é um assunto que tem sido tão recorrente, as pessoas têm ligado, têm conversado conosco. Então, que bom que estamos aqui falando com alguém que conhece muito do assunto e, mais que isso, tem um compromisso com a nossa comunidade. Bom dia, doutora Hannah. Bom dia, Adriana. É um prazer muito grande estar aqui outra vez. O prazer é todo nosso e eu quero, antes de mais nada, agradecer porque eu soube que a senhora tem estado... Eu posso falar você? Claro. Que você, então, né? Tão jovem. Deve. Que você esteve na igreja de Santo Antônio aqui de Somerville, oferecendo, né, um curso, uma palestra sobre Conheça os Seus Direitos e teve a oportunidade de conversar com tantos brasileiros. Então, que bom saber que você esteve aqui na nossa cidade oferecendo o seu serviço e que bom saber que uma pessoa de credibilidade está podendo divulgar, né, o que realmente a gente precisa saber, informações verídicas, informações oficiais. Então, muito obrigada. E hoje, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, você agora que está nos ouvindo, vai poder saber um pouquinho, você que não pôde participar desse momento na igreja de Santo Antônio de Somerville, ou se você participou e quer ouvir mais um pouquinho, vamos agora dedicar esse programa para Conheça os Seus Direitos como imigrantes. Doutora Hannah, que direitos são esses? Bom, antes de mais nada, eu acho que é muito importante as pessoas saberem que, independente do status imigratório, independente da situação delas aqui nos Estados Unidos, elas têm direitos como residentes, elas moram aqui e têm certos direitos que elas podem requisitar ou invocar caso elas sejam paradas ou detidas por um policial ou pela uma pessoa, ou tanto da imigração quanto um policial de casos criminais. Uhum. Então, nesse caso, as pessoas que não têm um green card ou que não têm a cidadania americana, ainda assim essas pessoas têm direitos. Com certeza. Então, a gente tem vivido assim um clima de medo, né? A situação política nos leva a observar que as pessoas estão com medo, estão com receio de se alguém chegar, se alguém me parar enquanto eu estou dirigindo, se alguém me parar enquanto eu estou caminhando, se alguém bater na porta da minha casa, como e o que eu devo fazer? Existem alguns passos e algumas recomendações para essas pessoas? Com certeza absoluta. Antes de mais nada, Adriana, realmente eu concordo com você. Nós estamos vivendo uma época de muito medo, um pânico quase, com esta noção de que a imigração pode chegar e me levar a qualquer momento, e esses anúncios que eu tenho visto muito, inclusive, no Facebook, a imigração está nessa cidade ou está nesse local, e isso gera um pânico terrível que não ajuda em nada, para começar. Então, Agora, a gente pode dizer que é um pânico desnecessário nesse momento? Com certeza, com certeza. Agora, o que é importante as pessoas saberem é o seguinte: primeiro, se batem na sua casa, lá na porta da sua casa, e a pessoa que está lá batendo na porta se identifica como um oficial da imigração, a primeira coisa que você tem o direito de fazer é pedir para aquela pessoa se identificar. Então, ele tem que passar ou por debaixo da porta, ou mostrar através da janela, que ele é um oficial, digamos, da imigração. Fora isso, ele tem que mostrar também que ele tem uma autorização assinada por um juiz para estar te procurando ou poder ir te buscar. Um mandato de busca. Sim. Ele tem que ter isto, tá? Se o documento que ele mostrar não tem o seu nome, você não tem que abrir a porta. Tá bem. Tá? Então, isso é muito importante. Isso, porque às vezes acontece por engano, não é? Que alguém chega na casa buscando o José não se encontra mais, mas o João... Tá lá, né, e vai. Está lá. Então, nesse caso, essa pessoa não tem necessariamente que prestar nenhum depoimento se ela não era a pessoa que estaria sendo procurada. Nós ainda estamos no início, ela não tem nem que abrir a porta. Certo. Agora, eu sei que muita gente vira para mim e fala: Hannah, mas pelo amor de Deus, alguém vai na sua porta da sua casa às 5 horas da manhã, esmurra a porta, você fica tão apavorado que você abre, você nem lembra de perguntar. Sim. Né? Então, digamos que se você abriu a porta ou se de repente você vê o oficial já está dentro da sua casa e eles vão falar: você vai conosco?
né? É 5 horas da manhã, você não vai começar a brigar, você está com medo, o oficial está lá, de repente tem outros. Outras coisas importantes que você possa fazer. Primeiro, não assine de forma alguma nenhum documento. Não assine nenhum papel. Segundo, não entregue documentos também seus, pessoais. Não entregue passaporte, não entregue nada, tá? E outra coisa muito importante, você não precisa dizer nada. Ou, em outras palavras, você tem o direito de ficar em silêncio. Isso é um direito que é para todos e que é muito importante nesse momento. Não admita nada. Você pode falar para o oficial, eu não quero conversar, não vou conversar, eu quero, só falo na presença de um advogado. Então, isso é muito importante. Então, vamos só para a gente revisar. No que você receber a possível visita de um oficial, você não precisa sequer abrir a porta antes dele se identificar. Com certeza. E antes dele dizer, estou aqui buscando essa pessoa. E mostrar o documento. Tem que ser mostrar por escrito. escrito. Papel por escrito que ele tem um mandato de busca que foi assinado por um juiz. Ok. E que tem o seu nome naquele papel. Então, você pode pedir primeiro para ele mostrar, Com quer certeza. seja diretamente ou por debaixo Da da porta, pela janela, ou janela. mostra lá se tem prédios que tem aquele, como é que fala? Aquela televisãozinha que você pode colocar e ver. Entendi. Então, pode mostrar. Pelo sistema. Então, nesse caso, se você reconhece o seu nome e você abre a porta... Você aí é obrigado a abrir a porta. Abrir a porta, mas ainda assim você tem o direito de se manter calado, não precisa se pronunciar, só na presença de um advogado. Com certeza. E nem deve assinar nada. Exatamente. Mesmo que o seu nome esteja no papel, você seja procurado. Você tem o direito de falar, eu não vou assinar documento nenhum, eu não vou falar nada, eu não tenho também nenhum, não vou entregar, não entrega passaporte, não entrega documento seu, não. Então, Fala, são direitos. São direitos. Eu quero conversar ou qualquer coisa só na presença do meu advogado. Ok. Nesse caso, esse agente pode lhe levar até algum lugar? Pode. E ainda a gente assim... pode levar a pessoa detida. Normalmente as pessoas são encaminhadas para o ICE, em Burlington, ali perto do Burlington Mall, aonde normalmente eles tiram as impressões digitais e veem qual que é realmente a situação da pessoa e decidem se vão liberar ou se vão manter a pessoa detida. Ok. Até então, o que a gente ouve falar é que aqui em Massachusetts não aconteceu nada de uma busca aleatória ou sem razão de ser. As pessoas que estão sendo assim, procuradas têm possivelmente um motivo, uma razão anterior. Então, nesse caso, mesmo que alguém tenha cometido um delito, simples que seja, ainda assim essa pessoa tem direitos de se defender. Com certeza. Independente da sua situação imigratória e até independente do seu problema criminal, você sempre tem o direito de procurar representação de um advogado, né? Mesmo que para que esse advogado possa analisar a situação, conversar com você, falar, é possível nós tentarmos fazer isto ou realmente, no seu caso, não tem solução, você vai ter que ir embora do país, aí você, de repente, tem que providenciar documentos, mas você sempre tem o direito de ser representado ou aconselhado, digamos assim, por um advogado. E uma outra coisa importante também, Adriana, é que ninguém é deportado imediatamente. Certo. Então, acho que um medo muito grande que as pessoas têm é de que, se elas forem detidas, elas vão ser levadas diretamente da casa para o porto e ir embora. Ou que isto vai acontecer numa questão só de horas. O que não é verdade. Então, vai dar tempo, a pessoa vai ter oportunidade de procurar uma ajuda ou procurar uma representação legal ou contactar parentes, familiares, amigos, o que quer que seja. Certo. Doutora Hannah, existe um grupo, um perfil de pessoas que em geral são procuradas? Assim, alguém que entrou aqui num determinado ano, há mais de 10 anos que seja, e naquele dia em que entrou de forma ilegal, ele recebeu uma notificação. Essas pessoas são alvo da imigração? Olha, na realidade, as pessoas que continuam sendo alvo da imigração são aquelas que estão aqui, obviamente, nem vou dizer obviamente, mas são pessoas que, primeiro, não são cidadãs americanas e que têm problemas ou tiveram problemas criminais sérios. Porque mesmo aquelas que têm o green card
também podem ser colocadas em processo de deportação caso elas tenham cometido delitos sérios criminais. Então, de forma geral, eles continuam, o alvo continuam sendo pessoas com problemas criminais. Sim. E também aquelas pessoas que ou têm ordem de deportação, quer dizer, entraram ou pela fronteira ou foram colocadas em processo de deportação e têm uma ordem de um juiz, porque não compareceram numa corte, ou foi uma decisão do juiz de ordenar a deportação, digamos assim, me faltou a palavra correta. Essas pessoas também podem ser, hoje em dia principalmente, detidas pela imigração. No caso, alguém não compareceu a uma corte, em geral ele recebe uma notificação depois disso, dizendo você não compareceu, então dessa maneira você tem uma ordem de deportação, ou às vezes a pessoa nem sabe que tem essa ordem? Bom, de acordo com a lei, Adriana, quando tem uma audiência e a pessoa não comparece, ela é notificada da decisão do juiz. Sim. Da mesma forma que ela é notificada de que vai haver esta audiência. O que acontece, o que é muito comum, eu escuto, é de que, por exemplo, a pessoa ficou detida. Por exemplo, passou pela fronteira, ficou detida, deu um endereço e nunca morou nesse endereço na realidade. Ou se morou, trocou de endereço e não avisou para a imigração. Sim. A imigração, a Corte de Imigração, vai mandar todos os comunicados referentes a audiências, a decisão de juiz, para o endereço que eles têm da pessoa na documentação lá deles. Então, muitas vezes, eles mandam as correspondências, elas voltam. Porque a pessoa ou nunca morou naquele lugar ou morou e trocou de endereço, mas não avisou a imigração. Mas, por lei, tudo tem que ser enviado para o endereço que existe no recorde lá da corte da pessoa. Ok. Doutora Hannah, eu tenho outra pergunta que muitas pessoas vêm nos perguntar aqui, porque algumas notícias têm sido veiculadas de uma maneira equivocada, o que a gente tem tido uma preocupação, inclusive aqui na cidade, quando alguém fala, aconteceu alguma coisa, a imigração está na Davis Square. Já aconteceu no fim de semana de um terror ter sido estabelecido e a gente recebe sempre instruções da cidade, olha, isso não está acontecendo, a gente entra em contato com a polícia local, então a gente tem um cuidado de falar com as pessoas assim, não veicule ou não compartilhe informações nas mídias sociais que você não tenha certeza para que a gente não gere o terror, não é? Mas ao mesmo tempo a pergunta algumas pessoas que estão sendo, sim, têm recebido a visita da imigração, certamente porque essas pessoas já têm digamos assim, uma dívida com a lei. Ou a gente ouviu falar de algo aleatório, de chegar e serem deportados sem ter motivo nenhum. Porque a gente não tem ouvido falar nisso, é verdade? É verdade. Para que as pessoas fiquem seguras de que isso não tenha acontecido de forma arbitrária. Aquela pessoa que está sendo contactada certamente já tem alguma dívida com a imigração, não é isso? Sim, ou tem uma dívida com a imigração ou está em status irregular. Entendi. Eu acho, Adriana, que o que a gente precisa lembrar é o seguinte, nós estamos vivendo uma época realmente de muita incerteza. Eu acho que isso está criando um medo muito grande na nossa comunidade, na comunidade geral, digamos, de forma geral, assim, de imigrantes, mas eu acho que os próprios oficiais de imigração estão meio um pouco confusos, sabe? Porque não tem, nós sabemos que tem o quê? Existe uma estimativa de que 11 milhões de pessoas vivem aqui nos Estados Unidos sem serem devidamente documentadas. Sim. Então, é literalmente inviável. Tem condição de você sair catando todo mundo, vamos dizer assim, bem mineiramente, e mandando embora, tá? Sim. Mas realmente depois das ordens executivas que foram assinadas pelo presidente e também 2 memorandos que foram liberados, eu acredito que um mês atrás mais ou menos, na qual ele expandiu sem dúvida alguma o poder do ICE de deter as pessoas, tá? Agora, na prática, não tem como sair prendendo todo mundo. Entendi. E realmente nós temos visto que as pessoas que eles estão procurando são as pessoas que ou têm ordem de deportação, ou que têm problemas criminais, ou que chegaram recentemente no país. Entendi. Tá? Mas isto, outra vez,
não, qualquer pessoa, independente da situação, vai ter e tem o direito de procurar uma representação legal para poder saber o que é possível fazer em cada caso. Ok. Doutora Hannah, ao mesmo tempo que às vezes as pessoas estão assim aterrorizadas, há algumas outras que chegaram recentemente, nos procuram e falam, eu vim pela fronteira, eu tenho agora um bracelete e eu ouvi dizer que daqui a um ano eu vou ter um encontro com o juiz e ele vai me dar um green card. Então, a gente também tem algumas outras informações da mesma forma equivocadas, mas que, né, apontam com esse tipo de esperança. É ok imaginar que isso possa vir a acontecer ou é improvável? Olha, a coisa não é de forma alguma tão simples feito você está falando, né? Como nós falamos sempre em imigração, cada caso é um caso. Então, a pessoa se ela está em processo de deportação, ela vai ter o direito de ser representada e de apresentar uma defesa. Quando eu digo defesa, é uma forma de tentar se legalizar ou justificar para um juiz de imigração por que ela está aqui, inclusive porque ela entrou pela fronteira no país, né, cruzando a fronteira do país. E até mesmo se ela tiver entrado com passaporte, Adriana, mas se ela passou da permanência, ela também pode ser colocada em processo né, de remoção ou deportação, feito a gente fala. Agora, existem certos critérios, digamos assim, para que a pessoa possa tentar, então, permanecer aqui. E não é de forma alguma, até quem dera fosse tão fácil, vou lá ver o juiz e daqui a um ano eu recebo o meu green card. Não é assim de forma alguma. Então, nesse caso, é importante buscar informação, buscar um profissional competente que possa orientá-lo. Com certeza absoluta. Isso eu acho importante a gente estar aqui conversando com a doutora Hannah, com você aqui, para que a gente possa divulgar informações precisas. É para isso que a gente está aqui. E, ao mesmo tempo, digamos que alguém cujo esposo ou a esposa realmente, né, tinha algum motivo, a imigração levou para o local, foi detido. O que a família que ficou em casa deve fazer ou pode fazer? Que tipo de documentos deve providenciar? Quais são os direitos também e os deveres dessa família que ficou em casa, parte da família que não foi deportada? Bom, digamos, a primeira coisa que a família deve fazer é contactar, por exemplo, um advogado para que possa conversar com o esposo, analisar a situação para ver as possibilidades. Olha, nós vamos poder tentar, temos essa defesa para você, ou se você tem uma ordem de deportação, vamos ver se vai ser possível pedir para abrir o caso e colocar a pessoa outra vez perante o juiz, ou se ela realmente não tiver solução, vamos providenciar os documentos para que a pessoa possa ser removida o quanto antes, porque obviamente ninguém gosta de ficar detido. Com certeza. Né? E providenciar, ou, por exemplo, levar documentos para que essa pessoa possa assinar. Se, por exemplo, ela tem bens aqui nos Estados Unidos, se ela quer passar uma procuração para que outra pessoa fique responsável, ou para vender um carro, ou para passar dinheiro de uma conta daqui para o Brasil, tomar conta de alguma empresa. Várias coisas podem ser feitas. A guarda dos filhos, é importante também um documento que assegure a alguém da família a guarda dos filhos? Bom, a guarda é uma coisa muito séria, então é um passo muito sério. Eu não gosto nunca de falar assim, passa a guarda dos seus filhos. Existem outras soluções temporárias, por exemplo, se um pai, foi o que você falou, está detido e ele vai ser deportado. Ele, por exemplo, pode assinar um documento para a mãe, se a mãe está aqui com as crianças, para que ela possa obter os passaportes das crianças, tanto o brasileiro quanto o americano, se as crianças nasceram aqui, sem a assinatura do pai. Entendi. Isso pode ser feito. Pode passar uma autorização para a mãe também, para poder tomar as decisões com relação a médico, a escola das crianças, tá? Isso pode ser feito também, digamos que se as crianças vão ficar aqui com um amigo, ou com um parente, ou com um vizinho, isso também pode ser feito. Entendi. Então, guarda é uma coisa que você vai passar a guarda dos seus filhos para alguém, só em últimas circunstâncias. Ok, então existem outras alternativas. Existem outras alternativas. Certo. Que são mais aconselháveis antes de você
passar a guarda dos seus filhos para alguém. Certo. Algumas pessoas também me perguntam assim, é preciso fazer algo antes, como se eu vou ser proativo? Eu vou já preparar esses documentos, no caso, né, do esposo ou da esposa, o pai ou a mãe sofrerem uma deportação. É necessário que alguém já possa preparar esses documentos? E se você acha que sim, que outros tipos de documentos as pessoas podem já deixar, né, assim, o passaporte dentro do prazo da validade? Assim, existem algumas possibilidades que as pessoas podem pensar como você proativo, eu vou pensar nisso antes. Em termos de documentos, eu acho que a única coisa que é muito bom você sempre ter em dia, não só os seus documentos, mas documentos de filhos também, caso você os tenha, sempre é bom ter cópia de certidão de nascimento, né, de filhos, passaportes em dia, principalmente se seu filho tem dupla nacionalidade. É muito importante manter passaporte americano válido, passaporte brasileiro válido. Agora, com relação a passar procuração para alguém, dando àquela pessoa, outorgando àquela pessoa os direitos sobre os seus bens pessoais, eu acho que isso só deve ser feito em caso de necessidade. Certo, se de fato a pessoa estiver detida. Exatamente. E precisar. Okay. E o mesmo para dar direito para a pessoa com relação a filhos. O seu esposo, sua esposa, não, que na realidade, como eu mencionei agora, por exemplo, se você precisar de autorização do seu esposo para fazer passaporte, o melhor é já ter estes passaportes válidos e guardados em casa. Mas tudo que seja relacionado a passar poderes para alguém, para poder, para que aquela pessoa tenha autorização, tanto com relação a bens pessoais quanto com relação a tomar decisões para as crianças, eu acho que estas são medidas que você só toma em caso de necessidade. Isso é muito bom saber, porque a gente tem, né, recebido muitas pessoas aflitas, querendo saber o que é que pode ser feito, que documento eles podem assinar. Então, que bom saber. E eu vou aproveitar esse espaço para dizer que a cidade de Summerville tem uma parceria com o Consulado Brasileiro em Boston. Então, às quintas-feiras nós recebemos o consulado aqui e temos voluntários maravilhosos que também têm nos ajudado nesse sentido para atender a nossa comunidade, não só os residentes de Summerville, mas os brasileiros. Eu queria até agradecer aqui publicamente ao nosso prefeito, não só pela maneira como ele vem conduzindo e esse processo todo junto às comunidades imigrantes. Sem dúvida alguma. Mas também pelo fato dele abrir o espaço da prefeitura para que a gente possa ajudar as pessoas a manterem os seus documentos em dia. Então, a prefeitura não cobra nada pelos serviços, o pagamento é realmente referente né, ao que o consulado precisa para expedir esse material. É um trabalho voluntário, como eu já falei. Agradeço também aos nossos maravilhosos voluntários que trabalham conosco para atender essa comunidade. Então, se você está com questão com seu passaporte não está válido, ou às vezes a gente nem sabe que não está mais válido, né? Ou checar os das crianças é algo que pode ser feito, né? Nada mais além disso, eu fico feliz de saber que as pessoas não precisam estar aflitas, né, em estar preenchendo documentos sem saber necessariamente se vão utilizá-los, não é? Doutora Hannah, tem algo importante assim que a comunidade precisa saber em relação a esse assunto, para além do que a gente já colocou aqui, não divulgar, né, notícias que não são verdadeiras ou buscar informações. O que é mais importante hoje para a nossa comunidade saber quanto a essa questão? Eu acho que, antes de mais nada, o que nós comentamos aqui no início, de que independente da sua situação imigratória, você tem direitos aqui. Nesse nosso, eu digo nosso porque é meu, eu sou cidadã também, acho que é nosso de coração, de todos nós que moramos aqui, né? Independente se eu estou aqui há quanto tempo, ou legal, ou sem documentação necessária. Mas todos temos direitos aqui nos Estados Unidos e eu acho que uma dica, fica aqui uma dica. É muito importante, principalmente na época, nesses tempos de agora, que você saiba de cor ou de memória, memorize 2 números de telefones, de pessoas que você pode ligar em caso de necessidade. E eu digo isso, Adriana, porque hoje em dia a gente não sabe mais quase o telefone dos outros, não é verdade? Com o celular, não é? A gente só clica. Pega o número, mesmo que seja um número mais antigo, você entrou com o número ali, gravou, acabou, você não sabe. E se você é detido pela imigração, eles vão pegar o seu celular. Entendi. E você não vai poder usá-lo para poder telefonar. Então, é importante, muito mais importante do que você ter um telefone de um advogado gravado no seu telefone, é você saber 2 números, né, de pessoas que você pode ligar e falar
me prenderam, eu estou detido, preciso de ajuda, me acha um advogado para me achar, passa o pedido, né, para outra pessoa, para que a outra pessoa que não está detida, aí possa procurar a ajuda necessária. Então, isso é muito importante. Lembrar de 2 números pelo menos, porque se um estiver ocupado, de repente o outro vai atender. Com certeza, eu gostei muito dessa dica, porque você tem toda a razão. A gente agora nós estamos reféns, né, da tecnologia, o que é bom, né? Mas num momento como esse, ao mesmo tempo, a gente tem orientado algumas pessoas a deixar perto da porta, né? As perguntas em inglês que você deve falar, quem é, né? Você tem autorização para estar aqui. Aí eu tenho o Consulado Brasileiro está divulgando essa cartilha, né? Conheça seus direitos em português. A gente já tinha essa cartilha em outras línguas, mas eu queria agradecer também ao consulado por estar divulgando esse material, e a gente aqui na cidade de Somerville também está disponibilizando, se alguém quiser conhecer os seus direitos e os detalhes e as perguntas, o que você deve fazer ou não, como se colocar em inglês, né, perguntando para a pessoa se ele tem autorização ou não. E, ao mesmo tempo, eu também vou divulgar aqui em primeiríssima mão, porque eu conversei com a doutora Hannah um pouquinho antes de começar o show, e saber se a gente podia preparar uma clínica de imigração, um dia em que a gente possa marcar com a doutora Hannah aqui na prefeitura, para que as pessoas venham, marquem uma horinha, uns minutos, mas para que ela possa colocar as suas dúvidas. Então, você fique atento, porque eu já recebi, e sou muito grata a ela, esse sim, ela estaria disposta. Então, mais uma vez, obrigada. E a gente vai comunicar a vocês através do nosso Facebook. A gente tem um Facebook em português chamado Cidade de Somerville. A doutora Hannah também tem um Facebook. Então, se você der um like, curtir a nossa página, você vai se inteirar do dia em que a gente vai planejar essa clínica. E a gente também tem uma clínica no Grupo da Mulher Brasileira, não é? Agora, no 27 de abril, a doutora Hannah está lá entre as 5h30 da tarde às 7h30. Tem que ligar antes para o grupo. A gente vai divulgar no Facebook o número do Grupo da Mulher Brasileira. Você também pode encontrar se você for no Google. Mas aqui, o nosso telefone é 617-625-6500. O meu ramal é o 2123. Se você clicar 2123, você já fala direto comigo, a Adriana Fernandes, e eu posso dar informações não só das clínicas aqui na prefeitura, mas no Grupo da Mulher Brasileira, e a doutora Hannah, a hora que quiser, qualquer tipo de divulgação, né, do seu trabalho, do que você vem fazendo junto à nossa comunidade, é um prazer, porque eu acho que é hora da gente se unir, não é, doutora Hannah? Com certeza absoluta. Eu fico feliz que a gente trabalha para uma prefeitura cujo prefeito não tem receio de se colocar, não tem receio de proteger e de se desdobrar para oferecer informações para as nossas comunidades imigrantes, não só os falantes da língua portuguesa, mas do espanhol e do crioulo haitiano, que são as nossas maiores representações. Mas é fácil, então, trabalhar não só com o prefeito, mas com todos os demais funcionários que estão aqui hoje com a gente que tinha um dia de folga e que veio hoje aqui para gravar esse programa, porque acredita, né, pessoas que não são imigrantes, mas que admiram os imigrantes, admiram a força dessas pessoas que não estão aqui para tirar vantagem, mas estão aqui para trabalhar duramente e contribuir com a história desse país. Então, para você que, como nós, acredita que a América já é grande, já é bonita e já é um exemplo, não é? Você saiba que estamos aqui para dar todas as informações possíveis para que nós possamos nos fortalecer. Doutora Hannah, agora eu vou deixar o programa terminar com a sua palavra final e de antemão já agradecendo mais uma vez por toda a sua ajuda. Outra vez, Adriana, é um prazer muito grande vir aqui e estarei sempre à disposição para tudo que você achar que é uma boa iniciativa, para a gente poder conversar, para poder tentar passar, se é possível, um pouco de calma para as pessoas, ou essas dicas do que fazer realmente se elas forem detidas. Nesse folheto mesmo que você mencionou, na última página aí atrás, tem aquele cartãozinho vermelho, isso é muito importante, que está escrito, se não me engano, está escrito em inglês e em português, o que a pessoa pode, inclusive, se ela não fala inglês, por exemplo, mostrar para um oficial de imigração. Aí está escrito que ela não quer falar, que ela não vai poder procurar um advogado. Então, isso é muito importante. Ai, que bom. Ela pode só recortar, coloca na carteira e já entrega no caso de necessidade. Exatamente. Tá bom.
E vamos marcar com certeza. Vamos marcar a clínica e foi muito bom aqui. saber que, apesar de estarmos vivendo momentos duros, difíceis, mas que todos nós temos direitos. E é para isso que a gente está aqui hoje, para garantir a você que você tem direitos. Então, procure a informação correta e nós estamos aqui para ajudá-lo no que for preciso. Muito obrigada por você que está nos ouvindo e nos procure se precisar através, como eu já falei, do Facebook, ou liga para mim, o meu ramal é 21 23 e é um prazer ajudá-lo. Obrigada, doutora Hanna.